Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Evis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje a gente vai começar mais uma aula do EducaPR. A aula de hoje é a de número 6. Bora falar um pouco sobre biodiversidade, alguns fatores físicos e também geográficos dos ecossistemas brasileiros. Quando a gente fala dos ecossistemas brasileiros, bora falar sobre biomas. E o que são biomas? Na verdade, são grandes estruturas ecológicas, regionais, com fisionomias distintas, encontradas nos diferentes continentes, caracterizados principalmente pelos fatores climáticos, como temperatura e umidade, e também formações de vegetais que são relacionados à latitude. Os biomas, eles podem ser terrestres e também podem ser aquáticos. Já os biomas brasileiros, quando se fala deles, a gente vai ter a floresta amazônica, mata atlântica, a mata de araucárias, a mata dos cocais, os campos ou pampas, o cerrado, a caatinga e também o complexo do Pantanal. E aí, se você observar o nosso mapazinho do Brasil, é justamente onde tem os biomas, onde se encontram os biomas. O bioma da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, o da Mata Atlântica, o da Caatinga e o do Pampa. E quando se fala ali do bioma da floresta amazônica, gente, o que é a floresta amazônica? Na verdade, se trata de folhas que são grandes e largas, que são características lá da floresta amazônica. Ela se adapta e vai se desenvolver justamente em áreas que são úmidas. Existe também lá uma multiplicidade de espécies. As folhas, elas estão sempre verdes. Também tem uma rápida reciclagem, isso sem desfolhar. Uma distribuição que é aleatória das espécies. E a mata, na realidade, ela vive de si mesma. E aí a gente tem essa imagem da floresta amazônica, onde se encontra a Bolívia, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru. Esses são os países em que esse bioma brasileiro ele também está. E quando se fala lá da floresta amazônica, a gente tem o que a gente chama de mata de terra firme. O que é que acontece nessa mata de terra firme? Ocorre ali nas regiões que não sofrem com as ações das cheias. Nessa parte aí da floresta amazônica, as árvores elas apresentam alturas que vai oscilar, ou seja, ela chega ali 30 a 60 metros e irão desenvolver com distâncias que são restritas entre si. E esse fato aí é que vai dificultar a isenção de luz, uma vez que as copas ali das árvores elas vão ficar muito próximas uma das outras. E em razão aí, no caso desse fato, delas estarem tão juntinhas, não há plantas menores, pois o interior dessas matas ela é escuro e que vai impossibilitar a reprodução de vegetais por não ocorrer o processo de fotossíntese. Lá na Amazônia, tem também o que a gente chama de mata de várzea. O que é que vai caracterizar uma mata de várzea? A vegetação que se estabelece em áreas mais elevadas em relação às matas de igapó. Mesmo assim, vai sofrer inundações, porém somente nos períodos de cheias. As árvores ali na mata da várzea, elas vão possuir em média 20 metros de alturas, sem contar com uma imensa quantidade de galhos repletos de espinhos, o que torna essa região aí de difícil acesso por ser muito fechada. Temos também na floresta amazônica a mata de igapó. Essa composição ali vegetativa vai ocorrer justamente em áreas de baixo relevo, próxima aos rios, permanecendo por essa razão alagada. As plantas dessas áreas elas irão apresentar uma estatura máxima de 20 metros, além também de cipós e de plantas aquáticas. Existem também outras formações vegetais lá na floresta amazônica, como floresta de transição, cocal,
bambuzal, cipoal, tem também o cerrado, os campos naturais da Amazônia, que tem esse solo cerrado, temos a campirana, no caso, que vai ser restrita às áreas de ato ali do Rio Negro, né? E, infelizmente, existe o que a gente chama do desmatamento da Amazônia. Devido à agropecuária, as queimadas elas têm se intensificado por causa do comércio, da ocupação humana, das indústrias e também das estradas. E agora, bora falar de outro bioma brasileiro, a Mata Atlântica. Quando se fala da Mata Atlântica, a sua área original ela se estendia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Em relação ali à floresta amazônica, ela vai ter uma diferença pela sua localização em maiores altitudes e também pelos diferentes tipos climáticos, pessoal. Tipo o tropical úmido e também o subtropical. E também pelo fato de ter a maior biodiversidade. E aí você já se liga, se eu fosse fazer uma pergunta, qual seria o bioma que tem a maior biodiversidade no nosso país? É justamente o bioma da Mata Atlântica. E aí a gente tem esse mapa de onde pega justamente a Mata Atlântica, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, ocupando aí as temperaturas, no caso, tropical e subtropical. A Mata Atlântica, em relação à floresta amazônica, ela tem essa diferença justamente porque ela é úmida, tem essa diversidade que é maior e a gente tem aí várias espécies. Como ela tem uma grande biodiversidade, bora falar dessa biodiversidade. Quando se fala das aves, olha só na Mata Atlântica a gente tem 1.020 espécies de aves, ou seja, 188 são endêmicas. Essa palavra endêmicas quer dizer que só existe na Mata Atlântica. Só que dessas 1.020 espécies, existem 104 que estão ameaçadas de extinção. E aí vem uma definição do que é justamente essa questão da espécie endêmica que eu tenho falado para vocês, que são espécies que vão ocorrer exclusivamente em uma determinada região geográfica. Lá na Mata Atlântica, a gente tem cerca de 250 espécies de mamíferos, onde dentro dessas 250, 55 são endêmicas. Em relação à questão dos anfíbios, a gente já tem um número de 370 espécies diferentes, onde dessas 370, 90 dessas espécies são endêmicas da Mata Atlântica e existem as principais causas da sua destruição. O que foi que aconteceu para que a Mata Atlântica ela fosse destruída? Primeiro começou ali o cultivo de cana-de-açúcar e de café, depois a exploração da madeira, as monoculturas de exportação, as pastagens, a caça que existia ilegal, também como a queimada, a expansão urbana e a poluição ambiental. Isso foi o que aconteceu sobre as principais causas que destruíram a nossa Mata Atlântica. Bora agora falar sobre outro bioma brasileiro, ou seja, a Mata de Araucárias, que é conhecida também como Mata dos Pinhais. Essas matas dos pinhais, na verdade, ela ocupa ali originalmente a região sul do Brasil, com cerca de 185 mil quilômetros quadrados. Vão apresentar folhas em forma de agulha e, infelizmente, só resta 3% da sua área original. Lá na Mata da Araucária, acontece a extração de madeira para móveis e também para papéis. As queimadas ali para a formação de pasto, também de agricultura, a agricultura que cuida de soja, de trigo, de milho e também das indústrias. Quando se fala de Mata de Araucárias, a gente tem um nome lá dela científico, que a gente chama de Araucária angustifolia. Ela é da família Araucariaceae, tem uma altura, no caso, de até 50 metros,
existe a época de floração, que é de setembro a outubro, e a época também de frutificação, que é de abril até maio. E o seu crescimento ela é bem lento. Quando se fala dessa mata, as sementes, no caso dos pinhões, eles podem ser consumidas tanto pelo homem quanto por diversos animais silvestres, como cotia, aves e também macacos. A árvore, na verdade, ela é muito bonita e pode também ser utilizada num paisagismo. Agora a gente vai para outro bioma que se chama de campos ou pampas, que é também conhecido como campanha gaúcha. Ele vai ter ali um relevo baixo, com suaves ondulações. Existe ali uma pastagem, uma ocupação econômica, principalmente pela pecuária extensiva de corte, tem a risocultura, que é a produção de arroz, né, irrigado, a arenização. 50% ali do total, ela está antropizada, que no caso seja a área onde há a ocupação do homem exercendo atividades sociais, econômicas e também culturais sobre o ambiente. E agora a gente vai para a mata dos cocais. Predominam-se ali nas matas do cocais as palmeiras como o babaçu, o buriti e também a carnaúba. Essa área aí de transição entre os biomas da Caatinga e também da floresta da Amazônia e do Cerrado, ela acontece no Maranhão, do Piauí, do Ceará e também do Tocantins, no caso quando se fala da mata dos cocais. Existe lá o extrativismo, que é a principal atividade econômica. O coco, sementes, castanhas, produção de óleo, de cera e também a introdução da pecuária, que também está colocando em risco justamente esse bioma da mata dos cocais. Outro bioma brasileiro é o cerrado, que é muito parecido com a savana africana, pois ela possui ali uma vegetação que é caducifólia, ou seja, plantas que perdem folhas em épocas muito frias ou secas do ano. O composto também, no caso, quando se fala do cerrado, né, ela vai ter a sua formação por arbustos, as árvores lá são pequenas, retorcidas, e existem também muitas gramíneas. No cerrado existe um clima que é tropical. O verão ele é seco. Ele vai ser devastado devido ali à atividade agropecuária. Também a implantação que ocorreu lá das rodovias, as construções de cidades e as queimadas que fizeram para a plantação de soja e de milho. Outro bioma bem legal brasileiro, galera, é a Caatinga, que ela vai estar localizada ali, ó, lá na faixa subequatorial entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica, que vai compreender aí cerca de 10% da área total do território brasileiro. Existe lá uma temperatura elevada, chuvas que são moderadas, os rios eles são intermitentes, tem um solo ali bem raso, ele é pedregoso, existe uma vegetação que está adaptada à seca, né? Tem as xerofitas, a região tem baixo e também uma grande desigualdade social no índice ali do desenvolvimento humano, quando se fala da Caatinga, porque lá existe justamente essa desigualdade social em relação ao desenvolvimento humano. Bora agora falar de outro bioma que é o Pantanal. Na verdade, o Pantanal ele vai ser formado ali em área de bacia sedimentar, de planície, ou seja, do clima subtropical e semiúmido. As chuvas elas irão ocorrer no período de verão. Vai abrigar a maior reserva de vida selvagem do nosso planeta. Tem também a agricultura comercial no entorno, que vai receber grande quantidade de agrotóxicos, que vai ficar justamente retido nas águas dos rios e também dos lagos. A pecuária lá, galerinha, no caso, soja, algodão, pesca, caça, que é predatória, e também o turismo. Bom, hoje eu falei para vocês sobre os nossos biomas brasileiros, sobre esses fatores e sobre toda essa biodiversidade que cerca o nosso país.
Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.